Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar da lei que obriga os motoristas a transitarem com os faróis acesos nas rodovias, mesmo durante o dia. A ideia é reduzir o número de acidentes e mortes. Aqui no estúdio vamos falar sobre o tratamento para a microcefalia, um problema que traz uma série de limitações físicas e mentais aos portadores. Em Alagoas já são 72 casos confirmados. Também vamos falar sobre um curso de desenvolvimento em liderança para o mercado de trabalho. A partir de julho, os motoristas que dirigirem as rodovias vão ter que andar com o farol baixo ligado. A medida busca diminuir os acidentes nas estradas brasileiras. A lei que altera o artigo 250 do Código de Trânsito Brasileiro já foi publicada no Diário Oficial da União desde 23 de maio. Ela determina que todo motorista deve transitar em rodovias com o farol baixo ligado durante o dia. A nova lei entra em vigor a partir de 8 de julho. Quem desobedecer vai ser autuado por infração média, pagar R$ 85,13 de multa e perder 4 pontos na carteira de habilitação. A partir de novembro, o valor da multa vai ser reajustado, passando para R$ 130,16. Para motos e ônibus, ao circularem em faixas próprias, o uso dos faróis baixos já é obrigatório durante o dia. Para os demais veículos, só quando trafegarem em túneis. E os motoristas, como receberam essa mudança na lei? Eu acho interessante, é importante porque o farol você tem mais visão de quem está vindo de frente, né? Que isso poderia ser usado em vias que não fosse asfaltada devido à poeira. Mas assim, na BR isso é um absurdo. Você é contra então? Eu sou contra. Para os especialistas em trânsito, 30% dos acidentes ocorrem por distração do motorista. Muitas pessoas que se envolvem em acidente, um dos motoristas falam que não viu outro veículo, por isso que chegou a bater nele. Então, o uso obrigatório do farol baixo nas rodovias vai fazer com que aquele veículo ele se torne mais visto por outros usuários e evitar assim o risco de acidentes. Já são 72 casos confirmados de microcefalia em Alagoas, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Trata-se de uma má formação da cabeça do feto durante a gestação, que pode trazer uma série de problemas ao longo da vida. A suspeita é que o principal causador seja o vírus da Zika, mas também existem casos ligados a fatores como infecções congênitas, herpes, toxoplasmose, sífilis, entre outros. Essa criança precisa de acompanhamento especializado e de estímulos para que possa se desenvolver. Aqui comigo no estúdio está a terapeuta ocupacional, Emanuele Souza, que vai falar sobre esse tipo de trabalho. Primeiro, deve-se trabalhar o quê? Porque há uma descoberta, né, no seio da família e que quase ninguém está preparado para isso. Isso, de fato, né? Nenhuma mãe se prepara para receber uma criança com deficiência. Né? Elas se preparam para o filho ideal, que vai se desenvolver normalmente, saudavelmente, como qualquer outra criança. Então, quando é descoberto o caso, né, da microcefalia ao nascimento, há uma série de preocupações que essas famílias, né, elas acabam tendo, né, para saber como lidar a partir de agora com essa criança. Então, as crianças elas vão apresentar inúmeras dificuldades. Né? Em decorrência dessa malformação cerebral, elas podem ter atrasos no seu desenvolvimento neuropsicomotor. Então, as famílias elas serão corresponsáveis por essa estimulação para que ela prontamente desenvolva as habilidades necessárias. Conforme foi dito, a mãe se preparar para receber uma criança e ela não está preparada para receber uma criança que tem essa patologia, esse tipo de problema. E às vezes isso dificulta, né, a relação dela com a criança, a relação da família com a criança, a relação da comunidade com a criança. E poucos entendem o problema. Mas principalmente a mãe, essa precisa ter equilíbrio. Essa mãe precisa de um acompanhamento psicológico? É necessário esse profissional? Sim. No serviço de estimulação, né, no serviço de reabilitação, no qual acontece o programa de estimulação precoce, né, toda uma equipe multidisciplinar está preparada para receber essa mãe, esse familiar e esse cuidador.
para prestar as devidas orientações e dar o suporte emocional necessário para esse momento. No entanto, a gente tem se surpreendido, né? As mães elas estão aceitando as crianças, né? Não estamos observando mães rejeitando, né? Não estamos observando rejeições. Então, elas estão sendo acolhidas na família, as famílias elas estão interessadas em entender, né, o porquê daquilo ter acontecido com ela, né, e o que fazer a partir daquele momento. Transposto esse primeiro passo, a relação fica muito mais fluida, fica mais fácil. Isso. E o que é que a mãe precisa conhecer? Que tipo de apoio ela precisa? Tá. Então, nesses serviços, né, os profissionais eles irão orientar as mães sobre como vai acontecer o desenvolvimento dessa criança. Então, a gente explica o que esperar, né, com relação ao seu desenvolvimento neuropsicomotor, né, para que elas observem, elas entendam e elas estimulem no seu domicílio, né, o que é esperado para ela. Além disso, a gente também orienta sobre diversas situações do cotidiano. Então, a gente orienta com relação, né, aos manejos, né, são crianças que podem apresentar um tônus, né, inapropriado naquele momento. Então, as mães elas podem ter dificuldade no seu manejo do dia a dia. Então, amamentar, né, dar banho, alimentar. Então, essas dúvidas elas são sanadas ao longo do acompanhamento. Eu queria que você esclarecesse melhor essa relação com relação ao tônus que você falou. Tônus. Então, a criança no seu desenvolvimento normal, ela tem uma variação no tônus, né? Então, inicialmente é um tônus mais flexor, então a criança ela fica numa postura mais fetal, e à medida que ela vai crescendo no seu desenvolvimento, né, a partir dos trimestres do desenvolvimento, esse tônus ele vai normalizando para que ela adquira segurando mais a cabeça. Isso, adquira os marcos motores. Então, segurar a cabeça, sentar, engatear, andar. E a criança com microcefalia é diferente? E a criança com microcefalia, ela pode vir a ter essa alteração. Então, esse tônus, ele tem observado que é um tônus um pouco mais aumentado, e aí esse tônus, ele pode dificultar na aquisição dessas etapas motoras. E a deficiência visual, que foi pesquisada e que realmente ela existe, isso muda totalmente a relação da criança com o mundo, né? Isso, né? Cientificamente, alguns estudos já estão comprovando, né, o comprometimento visual, né, em decorrência da microcefalia associada ao Zika vírus. Então, as crianças elas podem ter graus, né, de acuidade visual variadas. Então, crianças que podem, né, não conseguir fixar, não conseguir seguir, né, que são comportamentos esperados para a idade inicial. Então, inicialmente a criança ela fixa o rosto da mãe, né, ela fixa um determinado objeto e a partir dali ela vai se desenvolvendo visualmente. Ela segue, né, ela vai perceber o estímulo, a cor, a luminosidade, tudo isso é importante para o seu desenvolvimento. Uma das grandes preocupações é, primeiro, fazer a criança despertar, né, depois do parto, o seu nascimento, e o segundo é com relação à deglutição, se ela vai se alimentar bem, pegar o peito, né, e a microcefalia causa uma certa dificuldade. Como é esse primeiro passo desse estímulo da amamentação, da deglutição, da alimentação, porque essa alimentação é muito importante para a sobrevivência do feto e, consequentemente, do nascituro. Isso. Esse é um fator que ele vai ser desenvolvido desde a maternidade. Os profissionais que estão na maternidade já vão começar essa orientação com relação à amamentação, que é a alimentação inicial, né, desses bebês. E aí, quando elas chegam no serviço, né, a gente precisa contar com o apoio do fonoaudiólogo, né, ele que vai ser o profissional de referência para essa questão da amamentação. Estruturalmente, a gente não observa nenhuma dificuldade das crianças em conseguir pegar o peito, em conseguir, né, fazer a amamentação de um modo correto. No entanto, nem todas, né, utilizam essa forma de alimentação, sendo necessário introduzir outras formas, como mamadeira, né, para suprir
a necessidade dele. Então, o profissional ele vai tentar junto à mãe ver a melhor forma, né, de alimentação dessa criança, porque não dá para esperar que ela pegue o peito, tem que pegar o peito e também alimentá-la. Então, concomitantemente, as duas coisas elas são trabalhadas, né? E aí os profissionais eles vão orientar, vão ensinar a maneira de posicionar o bebê para que ele faça uma correta pega daquele peito, né? Observar se as estruturas orofaciais elas estão adequadas para que ele realize essa pega e consiga, de fato, amamentar. Nós estamos falando do nascimento de um bebê com assim, microcefalia. Né? Até agora nós falamos de como ele se alimentar, sentar, enxergar, que são coisas básicas. Isso. Né? Não estamos falando de um processo muito mais difícil, que é da cognição. Né? A característica da cabeça menor, microcefalia, isso significa que tem comprometimento no cérebro cognitivo também? Também, né? Qualquer lesão que o cérebro, né, venha a sofrer, principalmente durante o seu desenvolvimento inicial, né, que inicia lá no útero, né, mas ele continua durante a vida da criança, né, pode acarretar qualquer nível de problema. E o problema cognitivo, intelectual, ele pode vir, sim, a aparecer. Então, o que a gente observa nesses aspectos? A gente tenta observar a interação que a criança tem com a mãe, a interação que a criança tem com os objetos e com o ambiente. Isso já vai nos dar um feedback de que cognitivamente aquela criança ela vai estar sim se desenvolvendo. Né? À medida que eu estou integrando os meus sentidos, né? Eu estou integrando o meu movimento, eu estou atenta àquilo que está acontecendo no ambiente, cognitivamente isso já nos dá um feedback. Porque a criança ainda não fala, então não dá para a gente avaliar questões cognitivas de forma concreta. Né? A gente vai avaliando nesses comportamentos, nesses aspectos. A gente já pode perceber, e depois que a microcefalia foi descoberta, mas num número muito maior, porque ela sempre existiu, a gente já tem no nosso convívio adolescentes, adultos, até chegar à fase adulta, com microcefalia, mas não era uma doença, vamos dizer assim, da moda, que merecesse tanta atenção. Já estamos no momento em que deve-se ter uma unidade para esse atendimento. A Alagoas já possui isso, o Brasil já tem essa estrutura, as mães já podem ir para um endereço especializado para esse atendimento? Ok. Então, de fato, né, a microcefalia teve um boom em decorrência dessa infecção do Zika, e aí os serviços eles sempre existiram, né, porque os serviços com a equipe multiprofissional de reabilitação, ele existe já há um bom tempo vários tipos de diversas, né, deficiências, sejam físicas, intelectuais, né, até mesmo sociais. Então, hoje nós contamos aqui no estado, no Brasil também, com centros especializados em reabilitação, né, que lá existe equipe, né, que compõe o programa de estimulação precoce que estão preparadas para receber essas crianças. Né? Além disso, né, eu acho que é algo que vai precisar, né, de uma certa discussão na sociedade, porque essas crianças elas vão crescer, né, elas vão precisar de outros dispositivos da rede, né, associando a questão da educação, do lazer, e aí outras demandas, outras entidades poderão se fazer presente na prestação do atendimento a essas crianças. O importante é que a mãe tenha a certeza que não está só. Não está, né? Ela pode contar com essas equipes que compõem esses centros especializados em reabilitação, né? Para orientá-la, para estimular o desenvolvimento dessa criança, né? Para que faça com que ela se desenvolva saudavelmente. Muito obrigado, então, a Emanuele Souza, terapeuta ocupacional. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada também. Próximo bloco vamos falar como melhorar a capacidade de liderança e se destacar no mercado de trabalho.